Muito bem, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que seja um dia maravilhoso, né? Que seja um dia de muitas respostas de Deus para a sua vida. Hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está queimando no meu coração desde ontem, né? E uma palavra assim que Deus falou muito forte comigo. No capítulo 17, 18 de Gênesis, Deus fala com Abraão. E no capítulo 18, o primeiro versículo, Deus diz assim, ó: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Eu só queria aqui dizer a respeito quando Deus fala com Abraão e o que acontece depois. Abraão se torna o nosso pai da fé. Abraão se torna uma das pessoas mais relevantes na Bíblia, na história da relação de homem e Deus. Abraão vai gerar uma nação para Deus. E Abraão vai ser aquela pessoa que vai ver milagres incríveis. Mas é interessante que Deus não apareceu muitas vezes para Abraão, poucas vezes, pouquíssimas vezes. Menos do que nós temos dedo nas mãos, de uma das mãos, Deus apareceu para Abraão. Mas por que Abraão teve tanto sucesso na vida? Se Deus apareceu tão pouco para ele, o sucesso de Abraão foi em cada coisa que Deus falou com Abraão, cada instrução que Deus deu para Abraão, Abraão creu e praticou. E eu queria hoje que você pensasse sobre isso. Para mim, essa palavra marcou muito, porque nós estamos correndo todo dia atrás de profeta, de pregador, e não é errado ouvir pregação. Mas quando essa dependência de homens, tomou o lugar de Deus, a glória se foi. Nós somos meramente ouvintes da palavra. E Jesus diz no capítulo 6 de Lucas, versículo 46, 47, 48, mas esse texto aí, que aquele que vem a Jesus e ouve a palavra dele e não pratica é semelhante a um tolo. E ele vai construir a sua vida espiritual, ou sua casa espiritual, e as tempestades vão vir e vão derrubar, porque ele não construiu em Cristo. Não teve prática da palavra de Deus. Às vezes construiu uma imaginação na experiência dos outros, não na própria experiência com Deus. Mas a Bíblia também diz, Jesus está dizendo ali, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra, esse é semelhante a um sábio, que construiu a casa na rocha e veio as tempestades. Então, as tempestades vão vir para os tolos e para os sábios. Para os dois vão vir a tempestade. Mas um vai derrubar e o outro vai permanecer em pé. Porque Jesus diz que aquele que vem a ele e ouve a instrução, ouve a palavra e a pratica, esse é semelhante a um sábio. E eu quero profetizar na sua vida, a que você possa fazer uma reflexão. Você está sendo só ouvinte? Quanto tempo você está ouvindo a mesma coisa? E ainda não tomou nenhuma decisão? Ontem Deus me falou sobre isso. Quando você ouve uma palavra de Deus, Deus pode te trazer pela própria Bíblia, Deus pode usar um homem ou uma mulher de Deus para te trazer uma instrução. Então, quando Deus te envia a primeira palavra, Deus está te dando uma instrução. Uma instrução. Quando Deus usa novamente a palavra ou um profeta para confirmar o que Deus falou já, Deus está te dando um aviso, já mais sério. Agora, quando Deus fala
a terceira, a quarta vez, e você só continua sendo um ouvinte da palavra, aí você está em um lugar terrível, porque você está num lugar de, em vez de estar fazendo e praticando a palavra, você está só ouvindo ela. E só ouvir a palavra não tem resultado nenhum na nossa vida. E talvez os fracassos nossos pessoais são muitas vezes por isso. Nós estamos correndo de canto em canto, querendo ouvir todo mundo, mas estamos praticando pouco. O seu sucesso está em primeiro ouvir uma instrução de Deus, depois praticar. À medida que você pratica nas pequenas coisas que Deus te instrui, Deus vai te colocar nas grandes coisas também. Então eu profetizo na sua vida hoje uma reflexão. Você está só ouvindo ou você está decidindo obedecer a Deus e praticar o que Deus falou contigo? Porque esse será o sucesso da sua vida. Praticar a instrução que Deus te deu. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Gente querida, nós estamos na nossa semana, né, de oferta de missões, né? É a nossa semana. E eu queria hoje te dar a oportunidade de você ofertar, né? Nós gostaríamos de alcançar um alvo de missões, né, para ajudar com um salário cada missionário, tá? Nós estamos no meio da campanha, mas não estamos no meio do nosso alvo, tá? Então, ainda falta muito. Eu já agradeço a Deus por aqueles que já colaboraram, já semearam, tá? Que Deus abençoe muito, muito a sua vida, tá? Mas ainda existe uma condição de a gente abençoar, né? Para a gente chegar no alvo. E eu queria que você fosse muito sensível ao Espírito Santo agora. Estava aqui colocando uma informação na tela para isso. Eu não quero ficar insistindo aqui, porque, inclusive, nós não estamos tirando oferta nem para nós, nem para o nosso ministério. Estamos tirando oferta para outros, tá? Então, tá aí a informação do Pix. Ouça o Espírito Santo, que ele fala ao seu coração. Tenta ser sensível e imaginar um missionário no campo que precisa das nossas orações, que precisa da nossa ajuda financeira. E aí, ouça o que o Espírito Santo fala com você. Porque essa oferta que o Espírito Santo falar em seu coração pode ser a oferta que vai destravar a sua vida financeira. E eu vou te dizer uma coisa muito de Deus aqui. A sua prática de vida é mais poderosa que as suas falas de oração. Você ofertar e semear no reino de Deus é muito mais poderoso do que você pedir. Então, as nossas ações, elas falam muito mais alto do que os nossos gritos feitos pela boca. Então, que Deus te abençoe quando você fizer essa oferta. E aquilo que Deus falou ao seu coração. Se o Espírito Santo não falou com você, não é para você essa bênção, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus multiplique muitas vezes essa oferta em nome de Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso agora. Você pode clicar depois ali no comentário fixo e pegar as informações. Ore comigo agora, junte o seu coração e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. E que a salvação do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. Que a prosperidade e os milagres de Deus te acompanhem e que hoje seja um dia de milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.